Só porque eu falei, ok. Então, pessoal, então acho que a gente pode iniciar com as nossas, os nossos questionamentos, né? A gente está finalizando o nosso curso de formação continuada, na verdade, que eram, né, 2 meses apenas, né? No fim, a gente já está entrando em agosto, né? Era para ser final de julho, né? Junho e julho. Não, era maio e junho, né, pessoal? E aí a gente já passou julho, já entrou agosto, mas com algumas semanas que a gente não teve, né? Adriano, Adriano vai dizer agora. Mas, assim, queria que vocês expusessem, falassem, colocassem provocações, né? Colocassem questionamentos, perguntas. Eu não sei de tudo, obviamente, né? Mas, assim, perguntas para mim, para o meu posicionamento daquilo que eu acredito, né? E defendo. Vocês fiquem à vontade, tá, de colocar. Então, é uma discussão, uma avaliação do nosso curso, né? E eu espero ter vocês aqui por muito tempo ainda. Tá certo? Quem quer começar? Eu. Érica, diga, Érica. Então, minha gente, legal, não é? A gente está finalizando mais uma etapa, sabendo que vem outras pela frente. Então, assim, esse é um movimento que tem nos animado, né, professora? Eu acho que, enquanto professora da educação básica, né, esse tempo todo, eu venho dizendo isso e sempre que eu tenho oportunidade converso e tenho o prazer de dizer, né, desse movimento que a UFAL tem feito, né, com a gente, dessa aproximação, que é muito significativa, né, muito válida. Eu acho que havia um distanciamento, né, e havia, assim, um sentimento, pelo menos da minha parte, que já trabalhava com professores, né, com formação de professores, de ter mesmo essa aproximação, né, de voltar a estudar de fato, de conhecer pessoalmente, né, alguns dos autores que a gente já trabalhava, como a Schmidt e a Cici Bittencourt, né, que eu tive o prazer de conhecer em encontros do curso. Né? Então, acho que esse movimento como um todo, e em particular, o movimento que você tem feito com as discussões de ensino de história, eu acho que assim, é de um valor, né, para o Estado, para nós, professores de história desse Estado, imenso, né? E me deixa com muita vontade de dar aula. Né? Eu particularmente, assim, eu digo sempre, isso faz parte da minha história, da minha formação, assim, do dia do professor, né? E minha mãe disse que eu não seria professora, né? E eu teimei e fui ser professora, né? No último momento da inscrição do vestibular, eu rasguei a minha inscrição para o curso de arquitetura, que era algo que me atraía também, para fazer por história, né? Num sentimento de memórias, né, deixadas pelos meus professores. Né? E me tornei professora de história, então nasci no dia do professor e sou professora. Ultimamente eu tenho estado fora de sala de aula, vivido outras experiências na educação, mas eu tenho estado assim com muita saudade da sala, muita vontade mesmo de dar aula, né, de voltar a dar aula, de viver experiências, né, das nossas invenções, das nossas criações, né, com os alunos, né. Então, assim, ouvir Penha falar hoje, né, como também muitos de vocês das experiências que vem fazendo, desse contato direto, eu continuo na educação, continuo em contato direto com professores e com alunos, né, mas em uma função de técnica e uma função de coordenador, né. Mas, assim, o gosto pela sala de aula e pelo ensino, ele é imenso. E esse curso, ele me deixa com muita vontade, assim, são duas vontades, na verdade, né, de dar aula e de estudar, né, de avançar dentro de um propósito que eu tenho aqui, que eu acho que assim, que esses encontros, esses momentos todos já fluíram, né, já brotaram muita ideia na minha cabeça, e aí, assim, eu quero agora tentar focar no projeto que eu tenho, e isso
é fruto, né, tudo inicia, eu acho que com um movimento pessoal, né, de uma sensação e de uma necessidade de ter formação, de reconhecer a importância, né, que uma formação continuada tem na formação de todo e qualquer professor, de buscar isso, né, porque, como a senhora falou aí, para escrever, para pesquisar, para ler, dentro do ritmo que se tem hoje, dentro de uma educação básica, não é fácil, né, não é qualquer coisa, mas se você tem esse sentimento, se você tem esse foco, você consegue, mesmo nos apertos, né, das rotinas e das coisas. E assim, isso tudo tem nos fortalecido, né? Então, dialogar, formar mesmo laços de amizade, né? Eu disse isso para a senhora nesse momento agora da ausência e da recuperação, da sua recuperação, o quanto você é especial para a gente, né? Eu acho que todos têm esse sentimento, justamente por conta desse sentimento de deixar claro e sempre um caminho aberto, né, de aproximação. É uma pessoa que a gente sabe que pode contar, que pode consultar, que pode perguntar, que pode se aproximar, né, dentro das nossas indagações, dentro das nossas questões todas, né? Então, acho assim que era essa fala, muito positivo, mais uma vez, muito positivo. Vejo também que é um grupo que só cresce e com essa proposta de participação do laboratório muito mais, porque eu venho participando de todos os momentos do curso, eu acho que nos últimos anos, e eu tenho participado assim, eu estava lembrando isso, relembrando isso, de momentos onde estava eu e Irene, por exemplo, eu, Irene e mais alguém, né? E aí a gente vê hoje aqui esse encontro, né, que manteve esse grupo, que já é um grupo assim, presente, né? Então eu acho que é um grupo que cresce e que só vai, a tendência é crescer cada vez mais, né? E a gente se fortalecer enquanto grupo, né? Acho que boas e significativas pesquisas vão surgir desse grupo aqui, né? E a gente tem assim aprendido muito. Eu tenho tido muita satisfação em voltar a fazer essas leituras, né, a ter esses contatos, a ouvir vocês e a formar grupo, né? Porque eu digo sempre assim, com o grupo que eu trabalho, que onde é que professores de história se encontram, né, para discutir, dialogar sobre as suas questões específicas, né? São nesses momentos, né? São momentos de professores e de professores de história, né? Também, e de professores de história discutindo história, que é o nosso fazer, né? Então, assim, muito agradecida e não aguardo aí dos outros momentos todos. Acho que é isso. Ah, obrigada, Érica. Com certeza, pessoas como você, assim, que eu acho que você foi uma das primeiras, acho que a primeira pessoa que eu conheci da educação básica na UFAL, e foi uma das minhas inspirações. Essa tua vontade e a tua presença, a tua participação, a tua disponibilidade, né, de querer sempre se atualizar, correr atrás, né, do novo, de também socializar aquilo que você faz, das suas experiências. Eu tenho uma profunda admiração por você e pela tua luta, né? E agora sua filha entrando aí no curso de História também, estou muito feliz também, porque pessoas, a gente sempre tem que pensar que bons alunos, bons estudantes vão ser professores, sim, né? Porque a gente ouve, às vezes, as pessoas arrotando arrogância, né? E dizendo que não é professor porque não conseguiu fazer outra coisa. Não, é professor porque se sente motivado para aquilo, é historiador porque gosta, porque se de algum jeito a história marcou, né? E é a partir dessa história que a gente estuda, né? Que a gente reflete, a gente, né? Abre a nossa mente e eu acho isso muito legal. Então a gente tem que acreditar assim que bons estudantes, as pessoas vão ser professores, sim. E
eu admiro cada um de vocês que está aí correndo atrás, porque a gente podia estar simplesmente fazendo nada, né? Ou nada não, né? Porque a gente nada nesse tempo, o que menos a gente faz é nada, né? Porque a gente tem tudo para fazer, a gente tem que preparar aulas, a gente tem todas as, né? Eu não parei, assim, gente, olha, de verdade, desde que eu estou trabalhando, desculpa, que eu fiquei mesmo, né, que eu vim para cá, que eu depois adoeci com o Covid, eu, eu tento ocupar meu tempo, foram só os dias que eu não aguentava mesmo ficar de cabeça de pé mesmo, vai sentada, meio encostada, eu estava sempre trabalhando, então eu acho que a gente é isso mesmo, né? A gente gosta, ama o que faz e é muito legal vocês aqui, né? Eu acho que eu aprendo, com certeza, Érica, muito, talvez mais que vocês, eu aprendo muito com vocês, e isso é muito legal, é muito bom. Mas o Adriano vai dizer agora, porque eu sei que ele vai jogar algumas coisas aí, e vocês vão pensar muito, porque ele sempre faz isso. Já é do Adriano, é marca registrada dele, deixar coisas boas, inquietações boas para a gente pensar. Diz aí, Adriano, por favor. Então, fazendo uma análise primeiro do curso, professora em si, a gente chega. Dizem que na ciência, né, não existe verdade, né? Mas eu acho que algumas. Não pode existir uma verdade absoluta, mas existem tiradas que resumem, eu acho que pelo menos uma realidade. Aí eu me lembro então da frase do Sócrates, né? Quando ele fala que só sei que nada sei. A gente tem que reconhecer que Exato. quanto mais a gente busca, né, a gente parece estar mais longe. Por mais que você busque, cara, mas sempre há tempo de você dar o primeiro passo para conseguir ter aquele conhecimento, né? Isso me lembra Nietzsche também. Eu peguei um livro de Nietzsche uma vez para ler e Nietzsche comparava o conhecimento a uma moça formosa, né? Num baile, né? Que você tenta paquerar ela, mas ela às vezes não quer você, entendeu? E aí ele vai traçar um pensamento em cima disso, né? Às vezes você quer fazer, você quer buscar aquele conhecimento, mas você não está acertando, você não tem ele não vai falar malícia, né? Quem vai falar sou eu, entendeu? Você não tem aquela malícia ainda de encontrar o caminho para chegar a conquistar aquele conhecimento, né? Porque todo conhecimento se trata também de uma conquista, afinal de contas, né? Pelo menos eu interpreto assim, eu vou me lembrando das coisas, né, que eu já li e vou percebendo isso. E eu acho que a gente está num caminho bacana quando as dúvidas começam a acontecer, porque aí você parece que está aprendendo alguma coisa, parece que você está, se surgiu uma dúvida é porque alguma coisa ali você está querendo saber, né? Até porque o sentido da história clássico, né, é justamente isso, procurar saber, né? Enfim, aquela dúvida que eu passei para você ontem, né, professora, porque aquilo ali realmente é como uma farpa na cabeça do cara, no cérebro, como no dedo que entra uma farpa, né? Tem coisas que ficam na cabeça do cara que parece uma farpa, né? A história que eu sempre escutei tem que desconstruir a história, tem que desconstruir a história. Pensando nisso, eu falei, peraí, cara, não se desconstrói a história, você desconstrói a narrativa, porque é a narrativa que informa, que dá a opinião, né? Se não desconstrói a história, o fato histórico está lá, ele já está construído. O que a gente tem que fazer é buscar mais informação para se aproximar mais dele, entendeu? Que é uma coisa que estava me batendo na cabeça, falando, porque às vezes eu me lembro das aulas que eu tive mesmo na UFAL, né? E os professores sempre, alguns, né? Sempre com... Não, também tem um tempo que eu saí da UFAL, né? Eu saí de lá em 2007, né? Depois de fazer a pós-graduação, depois da graduação, já aqui a pós-graduação, enfim. E só agora também tem coisas que... Eu até falei com o Zezito esses dias, eu falei... Ele foi meu professor, né? Lá de História da África, né? E eu, professor, olha, vou ser sincero com o senhor, viu? Eu tenho uma pergunta para fazer que é de 20 anos atrás, que eu devia ter feito 20 anos atrás, viu? Aí ele começou a ir, que pergunta é essa? Pode perguntar. Enfim, aí eu fui fazer uma pergunta para ele relativa a uma ideia
do historiador, do Dirceu Lindoso, né? Ele tem o livro a Lagoas Boreal, onde ele fala da formação socioeconômica de Alagoas, né? E ele vai dizer que aqui no sul de Alagoas, a mão de obra ela vai estar ligada à questão indígena, né? Vai se formar aqui, e no norte, como o norte está mais próximo ali ao Recife, enfim, você tem, eu falei até para ele, pô, existe meio que uma polarização do contingente de homens e negros escravos que estavam aqui em Alagoas, né? Enfim, que era Pernambuco, depois Alagoas, mas vai se polarizar lá, porque se você analisar o Quilombo dos Palmares está lá, e vai pegar aquela parte norte ali, né, subindo, enfim, não vai ser só a parte de União, mas, e, assim, são coisas que a gente, como eu falei, né, vão acontecendo, a gente vai refletindo, né, essa dúvida que eu discuti com ele, que ele até chegou para mim e disse: Adriano, eu não tenho quase nada sobre os negros, esse mesmo, esse aí mesmo, esse rapazinho aí, que é o fera, eu tenho ele aqui. Essa fala do Dirceu Lindoso, cara, sabe, é um negócio danado, principalmente para quem, como a professora falou, para quem pesquisa, né, para quem não fica só com aquela questão do programa do livro didático, né, porque você de repente traz isso para a sala de aula e enriquece, né, porque não está no livro isso, você tem que pesquisar, e quando você vai avançando em um conhecimento que ele é regional, numa história que ela é mais regional, você percebe que vai se confirmando essas coisas, né? O contingente de escravos aqui, de homens escravizados, mulheres, era muito pequeno, quando você compara com aquilo que estava lá no norte, né? Isso é uma das coisas, né, que eu estou aqui desenvolvendo, que eu fui perguntar para ele esses dias, né? A outra, que é justamente esse o ponto, né? Se a gente está falando de uma consciência histórica, é aí onde eu vou relacionar as coisas. Se a gente está falando de consciência histórica, a gente está falando de narrativa também. Porque é pela narrativa que a gente vai chegar a essa consciência histórica, não é? Enfim, se a gente tem que... e essa narrativa, ela acontece para a gente descaracterizar um conhecimento que ele é passado, às vezes, de geração para geração. Esses dias mesmo eu dei uma aula e eu falei sobre um documento que eu peguei do Clóvis Antunes. Meu Deus, é Clóvis Antunes, senhor. Que tem o livro Índios de Alagoas. Cauane, por favor, se não for, me corrija. É ele mesmo. Clóvis Antunes. Então, esse livro... Obrigado, Cauane, valeu. Esse livro, cara, eu tinha ele aqui em PDF, e assim, aquele livro que você tem... Desde a época da universidade eu tinha, e nunca tinha me atentado para uma informação. Tem várias informações, na verdade, sobre Porto Real do Colégio lá, né? E uma delas é sobre a participação de grupos indígenas nas lutas pela independência do Brasil, que era uma coisa que você não vê nos livros de história, né? Aí eu falei, caramba, bicho, isso tem tudo a ver com consciência histórica, pelo menos eu quero, por isso que eu estou trazendo isso para debater, isso estava na minha cabeça, professora, por isso que eu falei primeiro com você sobre a questão da desconstrução, né? Você não desconstrói o fato está lá, a independência está lá, né? Só que o que você vai desconstruir, na verdade, nesse sentido, é o significado. Depois a senhora falou lá para mim, né? Não, Adriano, você tem que ver aí o ressignificado que você vai obter ali com base nos dados, né? Tem que ter os dados disso, enfim. Aí você tem, então, livros de história, e eu vou me incluir nisso, né? Que até 30 anos atrás falavam e davam uma versão sobre, aí nesse caso especificamente como fato histórico, a independência do Brasil. Só que quando você pensa em independência do Brasil e até conversa com pessoas mais velhas, tipo seu pai, sua mãe, que de repente estudou sobre isso, a primeira coisa que eles vão falar é sobre Dom Pedro I, o papel de Dom Pedro I, das elites, entendeu? E esses grupos, então, como os Cariri-Chocó, eles vão ficar marginalizados, eles estão marginalizados, na verdade, nesse processo, né? É necessário que você, então, encontre o livro, tenha lá esse documento no livro, dizendo, olha, se formaram tropas indígenas. O Estado, para poder legitimar
a independência, ele teve que recorrer, então, a grupos indígenas, né? E isso você não vai ver nos livros de história de maneira alguma. Ora, isso, então, cruza com a questão tanto da narrativa, do ressignificado, aí sim, da construção de uma narrativa, né? De uma desconstrução narrativa, porque te aproxima, historicamente aqui no caso, né? E te aproxima de uma história local, onde você percebe que onde você percebe que quando você chega para o aluno, né, e diz, olha, em 1822, ali para setembro de 1822, foram organizados grupos aqui de guerra, grupos que vão servir como exército para defender a independência. Existiram, até porque existiram batalhas, né? Salvador, existiu batalhas, até a Maria Quitéria que vai se destacar nesse sentido, né? E aqui no norte, lá para o norte, no Piauí, tem a Batalha do Ginipapo, que eu sempre falo sobre isso, que não está nos livros de história, né? Ou seja, quando você vai juntando, então, as coisas, você percebe que a independência, então, ela precisa ser realmente revista. Esse processo de independência, né? Pelo menos é isso que eu estou tentando organizar as ideias para escrever, entendeu? Por isso que eu comecei, né, falando sobre a questão dessa narrativa, dessa desconstrução, embora o fato esteja lá, ele não pode ser desconstruído, entendeu? Mas você tem ali uma narrativa que diz, olha, D. Pedro e as elites se juntaram. Ele foi massa de manobra ou não foi massa de manobra? Entendeu? Desse processo. Aí tem a pressão externa do Porto, né, da Revolução do Porto de 1820 e tal. Enfim, existiam pressões lá e cá, ele vai tomar a decisão, só que em meio dessa decisão, fica no vazio essa participação, então, desses grupos nativos. Você não vê nos livros de história, você não vê em nenhum outro momento, pelo menos eu não vi em nenhum outro momento isso, entendeu? E é algo que, ora, se saiu da história, por que saiu da história? Se estava nos livros, por que saiu? E se nunca esteve nos livros, por que nunca esteve nos livros? São coisas que depois o cara vai também se perguntar, né? E perguntar a própria historiografia, né? Desse processo. E o que aconteceu depois? O que foi falado para esses índios? Foi só obrigado eles a formarem um exército de 100 aqui, depois de 50 para se armar em Penedo, entendeu? Ou seja, é sobre isso que eu estou tentando, então, escrever, né? E, assim, ter ressonância, ter base teórica, entendeu? Com Hilsen, nesse caso, pela questão da consciência histórica, mas se você avançar um pouquinho mais, você vai ver que também tem ressonância com o pessoal dos análises, onde você tem lá um grupo que é um grupo marginalizado, de uma história de um grupo que é marginalizado e que está ali, pronto para participar de uma batalha, de dar vida, quem sabe, né? Em uma batalha, em favor de uma nação, talvez se os caras nem soubessem qual o significado realmente de nação, né? O que dependia disso, o que o cara ia ganhar com isso também, enfim, não dentro de uma perspectiva, não de uma perspectiva, como é que se diz, de compra, né, daquele favor, enfim, mas de participação mesmo, em um momento histórico bem definido e bem conhecido, só que pouco estudado, nesse sentido, da participação desses grupos. Aí eu fico imaginando, e eu não tenho dados, né? Mas eu fico imaginando, e aos negros? O que foi falado para os negros? Porque, ora, no momento da independência, você vai buscar tropas indígenas. Você formou tropas com o pessoal, com os africanos também? Se não foi formado, ou se foi formado, vai se criar um problema depois, porque eles vão continuar sendo escravizados, né? Enfim, tem toda aí uma situação, sabe, que envolve sala de aula, que envolve, então, narrativa, que envolve consciência, que envolve, então, essas correntes historiográficas que eu acho que tem tudo a ver, sabe? Dentro de uma outra linha, só para finalizar agora, dentro de uma outra linha, eu comecei a fazer um texto, meu irmão, velho, eu não tô, assim, eu não entendo como é isso, não. Eu comecei desde ontem, na verdade, eu comecei a escrever algo para os meus alunos estudarem sobre
a violência doméstica, né? E, de repente, eu me deparei com várias situações também, de repente, de narrativa, porque você tem... eu não sei se deveria nem falar sobre isso, entendeu? Porque eu acho que essa primeira parte, talvez ela seja suficiente. Mas, cara, isso também está desde segunda, desde ontem, na verdade, na minha cabeça, né? Falar sobre o papel das mulheres na sociedade e a identificar algumas coisas, né? Eu fui fazer algumas pesquisas e percebi que, por exemplo, a maioria das ruas das ruas de Porto Real do Colégio não tem nome de mulher. A maioria das escolas de Porto Real do Colégio não tem nome de mulher. Entendeu? Enfim, é uma outra vertente também que envolve, de certa forma, uma consciência, entendeu? De um grupo que também é marginalizado ao longo da história. E aí eu vou utilizar uma feminista brasileira. O telefone está tocando aqui. Toca. Meu brother, só um minutinho, viu? Se tu me pegasse aqui no momento. Só um minutinho, viu? Então, que envolve também a narrativa. Tenho a Rosemarie Muraro. Ela é uma intelectual brasileira, ali dos anos 30. Ela morreu, inclusive, em 1994, se não estiver enganado. Ela escreveu vários... A literatura dela é vasta em relação ao feminismo. Eu tenho alguma coisa dela porque eu comprei aquele livro, Malleus Maleficarum, né, aquele livro da igreja, e a introdução é dela. E ela faz uma introdução, cara, com 2 fragmentos ali, seu mundo se abre, assim, em relação a como, historicamente, você tem as mulheres sendo marginalizadas, né, nesse processo. É uma marginalização de uma construção da própria sociedade, de Estado, inclusive, que aos poucos vai relegando ela a um papel apenas secundário, né, em relação à família, em relação ao Estado, em relação à religião, em relação a vários pontos. E antes não era assim. Ela vai apontar que antes não era assim. Que existia um poder biológico na mulher e que esse poder foi superado por um poder cultural do homem. Isso dentro da pesquisa dela. Que também, eu também até pensei em trabalhar isso dentro da perspectiva de uma consciência histórica de marginalização de um grupo, né? E pegando aí como pano de fundo, isso que casa com isso, que dá certinho com o pensamento dela, porque, olha, você percebe que aqui mesmo existe uma sociedade e essa representação dessas mulheres, ela praticamente é nula. Você procura o nome de uma rua, só tem o nome de uma praça aqui com o nome de uma mulher, por exemplo. Tu pega lá o nome de escola, professora, pessoal, são 24 escolas, só 2 têm o nome de mulheres, 2. Entendeu? É um mundo que é um mundo patriarcal, estupidamente patriarcal e sutilmente desenvolvido para colocar a mulher no lugar dela. Colocar no lugar dela, entendeu? Não é à toa que aí você percebe porque as meninas aqui, elas não têm a perspectiva de fazer Enem. As meninas, quando chegam, uma parte delas, né, uma minoria, na verdade, tem essa perspectiva, mas a maioria ainda está arraigada as questões de serem donas de casa, né? Enfim, é uma discussão, cara, muito profícua, eu acho que para você levar para dentro da sala de aula e utilizando informações que são regionais também. A gente identifica isso aqui, entendeu? Enfim, são essas 2 vertentes que eu estou tentando trabalhar e encontrar ali apoio principalmente teórico, para ir fechar, entendeu? Uma já até comecei porque parece que as coisas foram aparecendo assim, a outra, entendeu? Tá na mente, por enquanto, tá no mundo das ideias, por enquanto, entendeu? E é isso, desculpa que eu falei demais, gente. Valeu. Imagina, Adriano. Falou, acho que é importantíssimo isso que você colocou. Alguém quer ir na fala do Adriano aí, pensar um pouquinho essas questões que ele colocou? Eu quero, professora. Eu vi que Ana Célia também. Também. Falamos iguais. Pois quem fala primeiro, Ana Célia, pode ser? Pode sim. Então, depois Lidiane, tá bom, Lidiane? Aguenta aí. Pode dizer, Ana Célia. Boa tarde a todos.
como a Lídia colocou, né, mais caladinha. Mas esse curso, a princípio, né, no primeiro dia, eu lembro que eu precisava sair para dar uma aula, e a Lídia pediu para falar primeiro, né, e eu disse que não estava gostando dessa aula remota, né, esse modelo do REAEP, justamente pela a possibilidade de meus alunos não conseguirem acompanhar, né, que não tinham acesso à tecnologia. Isso me deixava muito angustiada. Mas, ao longo desses meses todos, né, eu tomei um novo norte, a partir da fala do Adriano, quando ele levantou uma inquietação, né, aonde nós erramos. Adriano, foi assim, para mim, uma luz, porque a cada laboratório que faça, né, especificamente de história, que aí a gente só dá aula de história no terceiro ano, né, foco no Enem, eu tento buscar o máximo, sabe? Eu tento pesquiso tudo e falo isso para eles, né? Vocês podem ter tido, durante esse tempo todo, aula de história dessa maneira, mas vamos pensar desse jeito. Isso está surtindo um efeito impressionante, né? Porque os alunos, eles estão colocando, eles estão compartilhando comigo, né, o que é colocado, o que é observado durante as aulas. Isso é muito bom. Em relação ao curso, Lídia, realmente, esse curso é maravilhoso, né? Compartilho novamente com a ideia do Adriano, quando ele começou, eu só sei de que nada sei, porque quanto mais a gente lê, mais a gente sabe que está faltando muita informação ainda para adquirir, mas é porque eu testei positivo para a Covid, né, em maio, passei até o começo de junho, e agora, no mês de julho, ele veio com sequelas, e realmente, o mês de julho todo, passei com muita dor de cabeça, ainda estou fazendo uma série de exames para chegar à precisão. Eu fiquei muito ausente de muita leitura, né, procurava ler depois, mas, assim, não tenho que, só tenho a agradecer, como eu converso com a Érica e falo, observando a sua maneira, né, o seu comportamento, tanto com que estão nesse curso, e como eu observei também lá no chão da universidade, né, a preocupação, o carinho, toda a atenção, e, né, eu só tenho a agradecer, espero continuar nesse grupo, para aumentar, porque cada um que fala, que traz que traz uma perspectiva, um olhar diferente, né, na questão histórica, aumenta mais o nosso cabedal de conhecimento, né, aguça mais a nossa pesquisa. Eu preciso melhorar quanto, professor, eu preciso tentar transmitir um pouco que eu sei e também estimular esse conhecimento histórico para os meus alunos. Né? Então, só tenho a agradecer realmente, né? E, Adriana, como é bom ouvir você. Né? Você é muito questionador, você problementar, eita, quase que não sai, vai levantar uma problemática, né, que termina aguçando ainda mais o nosso conhecimento, né? E eu só tenho realmente a agradecer, né, e espero continuar. Coisa boa, Ana Célia, é isso mesmo. Eu que tenho assim para agradecer a participação de vocês, né? Isso é um sentimento muito bom mesmo de carinho que eu tenho por vocês e de quanto eu aprendo também com vocês, né? E acho que você tem toda a razão, né? O Adriano sempre, às vezes ele manda algumas assim para mim. Professora, eu queria são coisas que acho que passam na cabeça dele, né? Porque eu sou assim também, Adriano. Às vezes eu estou na minha cama já deitada e vem uns insights assim, gente, vocês não vão acreditar, mas eu levanto porque eu não deixo também, né? A minha filha, ela ia me matar se eu deixasse alguma coisa de trabalho do lado, né? Mas às vezes eu tenho uns insights assim, e cara, eu tenho umas sacadas de noite, quando eu vou dormir, e aí eu corro lá eu faço esquemas, eu sou muito de fazer esquemas, aí eu boto lá uns esqueminhas e consigo, pelo menos, deixar a ideia, né, pronta. Por exemplo, estou pensando em fazer tal artigo, assim, vou trabalhar nessa pesquisa, né? É muito legal, porque daí dá esses insights e aí a gente fica, né, com uma pergunta, uma única dúvida. Ela pode gerar um evento, ela pode gerar
né, uma atividade, ela pode gerar um projeto, ela pode gerar qualquer coisa, né, um artigo, você pode escrever sobre. Então, eu acho isso muito, muito legal, quando a gente, né, pode ir. E o Adriano é sempre assim, muito trazendo as contribuições sempre, desde que eu o conheço, já naquele primeiro curso de formação, né, já veio com essas, sempre questionando, sempre participando, né, sempre motivando, e eu acho que essa ideia mesmo que a gente está partindo do princípio que a gente não sabe nada mesmo, né, e é isso, eu também, particularmente, eu estou sempre achando que eu quero sempre mais, porque a gente está, né, a gente precisa buscar, né, em se tratando de conhecimento, é sempre muito bom. E como é bom também o repensar daquilo que a gente já, né, já leu, você faz outras. Por isso que eu acho que, Adriano, já falando um pouco daquilo que você colocou, é por isso que eu acho que há essa ideia de reconstrução, né? É porque a gente está sempre se reconstruindo, né? A gente está sempre... Pô, tem coisas que eu escrevi há 3 anos atrás. Aí eu falo, cara, mas eu pensava desse jeito, né? Enquanto eu já, assim, mas você percebe que foi importante aquilo foi necessário naquele momento, porque era assim que eu via, para a gente poder pensar o salto que a gente deu, né? Como você pensou de outra forma, né? Como você ressignificou aquilo, né? Então, eu acho que essa ideia de reconstrução, né? Por isso que ontem, quando eu disse também, eu acho que a gente não está mais nessa perspectiva de desconstruir a história, né? Porque você desconstrói e faz o quê com ela, né? Porque desconstruir dá também essa ideia de você estar desconstruindo algo, mas qual é a reconstrução dela, né? Então, eu acho que assim, você só desconstrói alguma coisa quando você quer reconstruir alguma coisa, ou construir algo novo, né? Então, eu acho que essa ideia de desconstrução, ela está muito ainda voltada para algo que é aquela questão que eu cheguei a mencionar ontem para você, mas é dessa memória oficial, né? Dessa memória oficial que foi construída, né, ao longo dos anos e que a gente ensinou, né? E que está nos livros didáticos, né? Então, a gente acaba transmitindo, né? Eu não gosto dessa palavra, obviamente, mas a gente acaba transmitindo uma história que é aquela história oficial que está lá nos livros didáticos, né? E a gente precisa tentar reconstruir uma nova história, dar um novo significado para essas narrativas, como o Adriano colocou, né? Porque é legal também, Adriano, quando você fala isso, mas você se lembra, né? Tem aquele texto, não sei se você leu, acho que você leu, mas eu não sei se você estava na discussão. Lembra daquele texto do Hilsen, que ele fala sobre a troca dos bebês, né? Ele vem com esse conto, que na verdade, né, que a gente não sabe se é uma lenda, se realmente existiu isso, né, se isso aconteceu, mas quando ele trabalha com ele trabalha com uma coisa que eu acho que são esses conceitos que fazem muito sentido para tudo que vocês fizeram e que vocês fazem em sala de aula, que eu acho que a primeira coisa, ele também fala, porque ele vai dizer que é a competência da narrativa, né? Então, a competência da narrativa. Se você ficar assim, talvez com alguma dúvida, lê aquele trecho que ele fala. O texto todo é muito legal, né? Que pelo menos, eu digo Lídia, né? Cada um tem um ritmo, um tempo, enfim. Mas eu li esse texto várias vezes, porque quanto mais eu lia sobre educação histórica, mas eu voltava para tentar entender o que é que ele estava dizendo, né? Naquele texto da narrativa da troca dos bebês, que não é esse o título, vocês se lembram, né? Mas, na verdade,
é a competência da narrativa, mas ele trabalha com... Eu esqueci o título agora. É porque é grande, é ontogenética enfim, né? Mas ele vai trabalhar com a troca dos bebês e ele vai trabalhar com essa narrativa, né? Que é uma memória narrativa, né? Então, é uma narrativa e ele trabalha com a competência narrativa. O que é a competência narrativa? Quando a gente quer e vai fazer uma escolha, quando a gente vai... Você vai... sei lá, Penha, você quando foi para a escola... Quer dizer, mentira, você não foi para a escola. Quando você chegou até a escola por meio do seu celular, para os seus estudantes, você teve que narrar para eles, você conversou com eles, você trouxe uma história que é contemporânea, mas, ok, podia ser da colonização do Brasil, podia ser, né, desse período da colonização, podia ser lá da história antiga, podia ser história medieval, podia ser Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial. É uma narrativa histórica, né? Então, essa narrativa histórica, mas no teu caso, você quis trabalhar com eles a precarização do trabalho, né? Uma coisa contemporânea, uma coisa que está no presente deles, né? Que eles não estão só... É uma história do tempo presente, né? E que é muito legal também, porque isso aí realmente, hoje a gente precisa pensar, né? Às vezes, você trabalhar a história do tempo presente, que ele pode até relacionar com o passado, obviamente, né? Mas você trabalhar com o tempo presente e com esses temas controversos da história, né? E principalmente temas sociais, é fundamental. Então, quando a gente fala em memória histórica, né? A gente está falando de algo que você quer que chegue você precisa argumentar, né? Então, você tem que ter a competência para justificar essa narrativa histórica. Então, é isso que é a grande sacada do Rios, na minha opinião, né? É como eu vou trabalhar uma narrativa histórica para fazer com que ele tenha um aprendizado que faça ele, né? É uma experiência, então, é uma narrativa, é um fato histórico, é uma experiência. O estudante interpreta para depois ele se orientar na vida, né? Então, o que eu faço com isso? Então, é aquela ideia de, se você tem o fato, a experiência, é o quê? Né? É o conteúdo, é o quê? Você tem a interpretação. Como? Né? Então, eu vou trabalhar com fontes históricas, eu vou trabalhar com a memória narrativa, como é que que competências eu uso, né? Então, eu preciso fazer com que ele interprete esse fato, essa experiência. Então, como? Por último, que é a competência da orientação. O que eu faço com isso, né? Para quê? Então, o que, como e para quê, né? Então, é isso que a gente deve pensar, né? Com os nossos estudantes. Essa memória, e aí o Adriano tem razão, né? Não é desconstruir simplesmente dizer, agora bota abaixo aquele fato histórico lá da Primeira Guerra Mundial, porque aquilo lá é tudo balela, né? Não, a gente não vai desconstruir, né? Até porque a Primeira Guerra Mundial você poderia trabalhar ela de uma forma mais genérica, ou então você vai trabalhar aspectos, né, que estejam envolvidos, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os motivos, né? Ou então os países, né? Quais eram os interesses envolvidos ali. Então, a gente vai trabalhar algumas questões que envolvem um determinado tema. Então, essa memória, né? E aí, nisso, o Adriano tem toda a razão. Quer dizer, ontem, quando ele, né, me perguntou, eu fiquei, né, mas nem refleti muito, mas aquela ideia que eu sempre falo para vocês, que é o de... A gente agora não está usando mais esse conceito de desconstrução.
Porque desconstruir alguma coisa, a gente precisa construir outra, né? Então, é uma reconstrução, é uma ressignificação desse passado, dessa experiência e dessa memória histórica, né? Então, você traz um novo elemento do passado, né? Então, um vestígio do passado, uma fonte, e a partir disso você traz uma nova ressignificação. É assim que a história caminha, né? E aí eu acho que é muito legal quando a gente, né, pensa, quando o Adriano colocou isso, que me chama a atenção, que ele vai dizer, né, da educação histórica, quando ele está trabalhando tanto com o papel né, pensando nessa ideia, que são questões que ele está pensando, do papel das mulheres, como ele também está falando dos indígenas, né? Então, ele vai estar falando dessa educação histórica, que tem tudo a ver com essa competência narrativa, né? Que é essa memória histórica, né? Mas ele vai falar também da escola dos análises, com certeza, né? Porque foi a partir da escola dos análises que a gente conseguiu pensar nessa nova história, né? Nessa história que é das pessoas comuns, né? Não é mais uma história política apenas, né? Ela permanece, história econômica, política, mas é uma história social, cultural, né? Ela é uma história de pessoas comuns, é uma história vista de baixo, né? Quando tem aí tantos, vocês sabem, tantos autores que, né, trabalham com essa história que é vista de baixo. Então, eu gosto muito, né, de pensar que, porque o Hilsen, ele bebe na fonte da escola dos análises, né, principalmente da escola alemã, né, mas ele vai beber dessa fonte, né. Então, a escola dos análises, ela é fundamental para pensar a educação histórica, né, e principalmente esses temas controversos, esses temas sociais, né? Essa ideia de uma história que fala das pessoas, desses grupos que sempre foram marginalizados. Você tem uma história que vai falar do negro, do indígena, né? Você tem uma história que vai falar das mulheres, que vai falar dos homossexuais, vai falar da infância, da morte, né? Você tem uma história que vai falar, né, de temas que antes não se falava, né? Você tinha só a história política, econômica e dos grandes heróis. Então, a gente tem a influência total, né, da escola dos análises, né? E aí eu venho com essa ideia também de pensar, né, quando o Adriano coloca, que é uma coisa que eu tenho refletido muito, né? Eu fiz até um esquema esses dias, eu esqueci de deixar ele aqui à vista, deixa eu ver se eu deixei, mas é um esquema, pessoal, que eu fiz para pensar como a educação histórica, que eu acho que é, assim, central, né? Então, ela vai se esparramar para a sociedade, vamos visualizar um círculo, né? Então, a gente tem um círculo, a educação histórica ela está ali no meio, né? Então, ela vai para a sociedade, ela vai para a escola, ela vai para as nossas casas, ela vai para o nosso trabalho. Então, essa educação histórica, ela não é só aquela que acontece na escola, né? De modo formal. Mas é claro que nós estamos falando da escola, né? Do meio formal. Mas é uma educação histórica que as pessoas, a sociedade em geral, tem que ter contato. Por quê? Porque aí eles vão pensar, né, nessa competência da narrativa e refletir sobre o que foi a ditadura, né? O que foi toda essa violência? O que é essa violência, esses preconceitos, né? O que são as desigualdades? As pessoas vão começar a refletir sobre uma memória histórica, né, que sempre excluiu, marginalizou, né? É lógico que eu não estou generalizando, porque existem pessoas que, né? Mas, de modo geral, a sociedade é excludente, ela é preconceituosa, né? Ela é
ela faz discriminação de pobres, de negros, de indígenas, né? E, nesse sentido, a educação histórica ela está ali no centro, né? Mas ela vai para a sociedade como um todo e para a educação formal. E a partir disso a gente tem o quê? A consciência histórica, né? Logo abaixo. Então, não estou pensando abaixo no sentido de, né, cima embaixo, o que vem primeiro, mas a gente, no lugar do círculo, a gente vai colocar a consciência histórica, crítico-genética, que é ideal, né? Então, a gente tem a educação histórica, que é, né, a junção. Essa educação histórica é a junção da consciência histórica, crítico-genética e da didática da história. A didática da história, gente, é o que? Para quê? Para quê? Né? O que eu faço com a história? O que eu faço com ela? Eu aprendo ela só, eu ensino ela para os meus estudantes só para eles saberem que isso vai cair no vestibular, né? Só para responder uma questão? Não é para isso, né? É também para isso, mas não é só para isso. É para, principalmente, o que é que eu faço com isso na minha vida? Como é que eu dou significado para a experiência, para essa experiência histórica, essa narrativa que chegou para mim, e eu, né? E o nosso papel, então, enquanto professor, ele é fundamental, porque a gente vai, opa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar? Quais materiais eu vou usar, né? Quais fontes eu vou utilizar? Para daí, a partir disso, como eu vou ensinar? E o que o meu aluno, o meu estudante vai fazer com isso? É só para decorar, saber que ali tem um monumento, quem foi Pedro Álvares Cabral, né? Quem foi... Que seja. Ele, às vezes, nem isso ele conhece, sabe? Né? Mas não é para isso. O sentido é compreender o passado, contextualizado, e saber que as pessoas viveram daquela forma lá no passado, porque não é porque elas não tinham uma reflexão, ou porque elas eram né, menos que a gente, porque geralmente aí vem aquela coisa de novo, velho, né? Sempre fica nessas dicotomias ou nesses extremismos. Mas é porque as pessoas tinham interesses, tinham escolhas, elas fizeram parte, elas resistiram, inclusive, né? Porque senão a gente vai tornar a história muito simplista. Se a gente só dizer, olha, bom, os indígenas e os negros, olha, dóceis, né? Vieram, isso se falava dos índios, né? Mas vieram, o branco veio, dizimou, e eles nem resistiram, acabaram. Não, eles resistiram sim, né? E eles foram sujeitos históricos. E é importante que a gente diga isso para o nosso estudante. Ele precisa aprender isso, né? Então, essa memória, como eu vou ensinar isso, que faz parte dessa memória histórica, ela precisa ser pensada, né? Então, e compreendida. Então, o estudante precisa saber como, qual é o papel no sentido de ensinar história para ele, né? O que é que ele vai fazer com isso? Então, é a partir dessa articulação com essa educação histórica, né? E com essa memória histórica que chega até ele e como ela chega, que é fundamental, porque senão a gente vai estar trabalhando aquela história tradicional, né? E quando eu digo tradicional, é tradicional no sentido de pensar que ela não interfere em nada na vida prática. Ela ela não significa nada, ela não faz sentido na vida das pessoas, mas ela precisa fazer sentido na vida das pessoas. As pessoas precisam tentar entender, né? Como é que eu ressignifico a minha experiência, né? A partir da minha própria experiência. Então, por isso que o Hilse, né? E quando eu estou falando desse círculo maior, né? E da educação histórica, né? A gente também vai chegar numa coisa, gente, que essa competência, né, da narrativa, essa competência narrativa que é a experiência, a orientação, a interpretação e a orientação,
para a gente chegar numa consciência crítico-genética, né? Mas a gente chega numa consciência crítico-genética e vai percebendo também que essa memória histórica, né? E essas narrativas que o Adriano mencionou, elas estão sendo esvaziadas. Elas estão passando por a gente está passando por um processo de esquecimento, de enfraquecimento da memória, né? E é isso que o Halbach vai colocar, o Pierre Nora, né? O Pollack, são autores que trabalham com essa memória histórica que eu acho assim fantástica, porque eles vão perceber, eles trabalham e vão questionando justamente essa ideia de esvaziamento, né? De um pensamento coletivo, né? Olha o individualismo que a gente está vivendo hoje em dia, não é? Né? Acho que dá para a gente, basta a gente ver nas redes sociais, no que está acontecendo nesse movimento bolsonarista, né? As pessoas não estão pensando no coletivo, as pessoas estão pensando mais em si mesmas e querem mais que o outro se dane, né? Se o outro está passando fome, ou se o outro está, né, não tem um emprego, ou as pessoas estão... Por isso que, quando eu digo essa ideia de pensar a memória histórica como um movimento também da gente voltar a pensar nesses temas controversos, né, nesses temas sociais, é fundamental hoje em dia, né, porque a gente está tendo um enfraquecimento dessa memória coletiva, né, coisas que o Estado quer que nós esqueçamos, né, e que estão voltando com força total. Basta a gente pensar no conservadorismo, né? nesse ultraconservadorismo que a gente está vivenciando, né? E a gente está se esquecendo do coletivo, né? Das pessoas que mais estão sofrendo, das pessoas que estão numa situação de precariedade, né? de fome, de necessidade. Então, eu penso que essa memória, né, que quando a gente fala em reconstrução, é essa memória que a gente precisa reconstruir, né, a partir de uma narrativa. Pô, você está com uma memória que está aí dizendo que a ditadura é uma coisa boa, que a ditadura, o Brasil se desenvolveu no período da ditadura, né? Como é que a gente vai pensar uma memória dessa, né? E vai passar isso para o não vou nem dizer passar e nem transmitir, mas como é que eu vou trabalhar com uma ideia dessa de memória narrativa, né? De uma narrativa dessa, sendo que a gente tem muitos problemas, mas muitos problemas relacionados às questões sociais, né? de violência, de ataque, de perseguições, né? E a gente tem um esvaziamento dessa memória, né? Um enfraquecimento da memória. As pessoas não estão mais, né? Falando sobre as dificuldades que o outro está vivendo, né? E eu acho legal também, eu gosto muito do Pollack, né? Quando ele trabalha, né? Eu já disse aqui para vocês, daquela ideia de memórias enquadradas e memórias subterrâneas, né? Que é aquilo que a gente estudou a vida toda, que nós não estudamos, aliás, que nós estudamos aquela memória oficial, aquela memória enquadrada, né? Que já estava ali pronta, bonitinha, feitinha pelo Estado, e está lá nos livros didáticos, talvez muitos livros didáticos ainda trazem essa história oficial, né? Mas essas memórias subterrâneas, né? Essas memórias que não fazem, que estavam ali debaixo, né? Essa memória que a gente precisa, né, trazer de volta, né? Fazer com que, quer dizer, na verdade, eu acho que elas nunca estiveram, né? Elas nunca foram pensadas, mas a gente vai trazer elas, né? Trazer elas à tona, né? Tirar elas do escondido onde elas estão, do subalterno, de baixo, né? Elas são necessárias, né?
E por isso que eu acredito muito nessa ideia de uma memória que precisa, de uma narrativa que precisa, né, ser reconstruída, né? Reconstruída, porque é uma reconstrução de uma memória histórica que, na verdade, a gente precisa, né? Porque se a gente está falando de uma desconstrução, né, eu acho que esse termo, esse conceito, ele já se esvaziou, porque a gente está conseguindo, né, de forma, é lógico que a gente precisa muito mais, né, mas a gente está conseguindo trazer à tona, né, essas memórias subterrâneas, né, e de grupos que sempre estiveram à margem, né? Então, esse enfraquecimento da memória que o Pollack traz, que o Nohar trabalha, nesses lugares de memória, né? Quais são os lugares de memória? Olha o Adriano dando exemplo dos... Não tem nome de mulher, né, nas ruas. Qual é a memória que está aí, né? Você tem um nome de um, sei lá, eu fico pensando De uma escola. Da escola, né? Duas escolas, né? E olha assim, professora, a escola, assim, de forma muito tradicional, eu vejo a educação ser uma profissão, assim, sem querer criar mais problemas, mas ser feminina, principalmente aqui no interior, aonde quando você olha a quantidade de professoras que existem, que já deram aula, é sempre um número superior ao de homens, só que elas não levam os nomes, elas não são reconhecidas. É interessante demais, cara, enfim. Uhum. É uma contradição, né? Porque se você tem a maioria, né, delas, mas elas não têm. Não tem, as ruas não levam, como você colocou. Você vai para uma rodovia. Quem já ouviu o nome de uma rodovia de nome de mulher? Gente, eu particularmente desconheço. Talvez, né, em algum lugar, alguma mais, né, mas nem no interior, nem nas ruas, nas rodovias municipais, né, que fazem, que são as vicinais, você não encontra, né? Então, Professora, essa memória, esses lugares de memória, que é o que o Nohar coloca, né? Os monumentos, né? Você tem lá um monumento, aí Penha descobriu, tem uma Ceci, né? Ceci, é isso? unha. Então, eu aqui em Assis, olha que eu preciso pensar, gente, sério, porque eu não me lembro. Mas, enfim, né? Eu acho que esses lugares de memória que o Nohar coloca, né? Que são lugares de memória que a gente precisa ressignificar. Porque eu acho que eu cheguei a falar para vocês, né? A gente tem, por exemplo, quando eu trabalhei com a colônia rio-grandense, que é a colônia de alemães, né? Quando eu fiz tanto mestrado, doutorado, pesquisando a inserção dessa população, né, de descendentes alemães na sociedade brasileira, e especificamente aqui, né, na colônia rio-grandense, gente, eu fui percebendo que tinha uma memória construída, né? Aí, nesse caso, uma memória construída, uma memória oficial, que denominava uma única pessoa, atribuía a construção desse lugar, né? O desenvolvimento, porque, né, é colocado, né? Até eu estava assim encantada no início, que eu só jogava flores, porque era meu lugar, né? Imagina, eu só floria. De repente a minha orientadora disse: "Não, mas lá não tinha conflitos", né? E eu parei para pensar, falei, aí eu fui vendo nas narrativas que, sabe? Aí eu fui vendo que havia uma ressignificação dessa narrativa, porque as pessoas me contavam uma outra história, né? Então, não era só daquela pessoa que ganhou o nome, né, o status de que construiu aquele lugar, que ele foi responsável pela colonização, porque foi de modo privado, né, não sem iniciativa do governo, mas
Ele foi responsável pela colonização, pela compra do primeiro lote de terras, depois ele abriu como é que fala? Uma agência colonizadora para vender os lotes. Ele que trouxe a alfafa, ele que trouxe semente de alfafa, né? Ele que trouxe, que fundou a cooperativa, ele que trouxe a igreja, trouxe primeiro. Ou seja, ok, né? Pode até. Ele estava inserido nisso, mas, gente, ele não fez isso sozinho, né? E a memória que se construiu, né? Não aparece ninguém. Existiu uma professora que cuidou dos filhos dos alemães, sabe? Uma professora que ajudou pra caramba. Existia um outro cara que era, né, brasileiro mesmo, eu não sei se ele tinha alguma outra descendência, mas não era alemã. Mas tinha um cara que fez, ele recebia o pessoal que vinha da Europa, ele abrigava essas pessoas enquanto elas construíam o lugar, o espaço, né? A casa deles, né? O barraco deles, construía, cavava poço, sei lá, né? Se tinha o mínimo de infraestrutura, né? Se é que a gente pode chamar isso de infraestrutura, mas de estrutura para sobreviver. Então, você vai percebendo, eu fui percebendo na conversa com eles que, tinha muito mais gente que participou e construiu e deu a cara para aquele lugar, né? E não só ele, entende? Eu não estou desmerecendo a participação dele, mas outros lugares de memória, né? Outras pessoas fizeram parte, né, desse lugar de memória. Então, tudo assim, olha, aqui, né? A estátua, o busto de não sei quem, né? Aqui é a praça de não sei quem, a praça de só, a gente vê só os nomes dos grandes heróis, né? Então, a gente precisa pegar o nosso estudante e dizer, mas aqui, né, Adriano, aqui, para a gente ter a independência do Brasil, a gente precisou, né, de muitos índios, a gente precisou, né? A gente não foi sozinho lá, né? A gente precisou desses índios. Então, eu acho que, né, esse é o processo da educação histórica, né? Da escola, que tem toda, né, toda a influência da escola dos análises, que mesmo, de reconstruir uma memória, né? E que não é só a gente despencar, né, essa memória, mas reconstruir, ressignificar ela, porque dá sentido para esses lugares, novo sentido, ressignificar, né? É a mesma coisa quando também eu pensava na cultura, né? As pessoas que vieram, elas ressignificaram a sua cultura, né? Elas tiveram que se adaptar, né? Elas não tinham cultura? Claro que tinham, mas eles ressignificaram essa cultura no Brasil. E assim eles fizeram parte dessa inserção. Para o índio é a mesma coisa, né? Os indígenas, eles resistiram, eles foram mortos, exterminados, a maioria, mas eles resistiram, eles se inseriram na sociedade, uma coisa que até hoje o Estado não garante, né? O Estado não dá essa visibilidade. O indígena, o índio, os diferentes grupos indígenas se inseriram na sociedade brasileira. Se eles vivem e querem viver lá no lugar deles, né? É isso que eles querem, ok. Mas eles se inseriram. Gente, vocês não acreditam, mas meu irmão que eu amo, assim, de paixão, mas ele disse um dia desses assim, mas os índios não tem lá o lugar deles? Que fiquem lá. É quase que assim, invadir o nosso espaço, que nós somos os cidadãos, né, sei lá, que vivem na cidade, aquele pessoal que merece mais, que é mais, né, civilizado, então a gente tem direito e eles não. Eu fiquei de cara, eu falei, meu filho do céu, né? Ele é meu irmão, ele é mais velho que eu, mas eu falei, gente, isso não existe.
eles se inseriram, eles têm o mesmo direito que você, que eu, que qualquer um, né? É como se, sabe aquele índio que está lá ainda no tempo da colonização, parado, né, que é estático, que é aquele índio que a gente, né, estereotipou? É isso, né? Estão achando que o índio está lá ainda parado, sem, se ele quer ficar no lugar dele, cultivar a terra dele, ok, ter os costumes dele, ok, mas ele é um sujeito que tem os mesmos direitos que qualquer cidadão brasileiro, né? Então, eu acho que né, isso é uma coisa que ainda não se reconhece, infelizmente, né? Né? E comem mesmo, né? As plantações do MST, de quem planta. Ok, toda a minha família é de agricultor, eles são, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Porque eles também plantam, né? Mas eles plantam coisas que são diferentes, porque eles plantam soja e milho, né? Então, ok, eles também contribuem, pagam impostos, eles também contribuem, ok, né? Mas eles estão para um trabalho, para um mercado externo, muito mais para o mercado externo do que para o mercado interno no Brasil, né? E eles também, lógico, eles têm, né, todos os direitos, e eu me orgulho disso, da minha família, ok, porque são pequenos agricultores, né? Eu tenho esse meu irmão que tem uma quantidade de terra maior, mas, enfim, né? Não é por isso que a gente vai achar que o outro não tem os mesmos direitos, né? E é isso, gente, né? É isso que a gente precisa, e eu acho que o trabalho da Penha, né, trouxe para a gente, assim, essa ideia e todas essas discussões que a gente fez, né? Adriano colocou muito bem, né? É isso, a gente precisa, né, fazer com que a educação histórica o nosso estudante ele se veja dentro desse processo e que ele consiga fazer essa articulação com o passado, né? Que ele compreenda esse processo do passado, né? Num presente que é problematizado, mas com vistas a um futuro que ele pode transformar, né? Então, lembrando só Hilsen, né, quando ele fala da didática da história, né, para ele, didática da história ela trata exatamente da aprendizagem do estudante, né, do aluno. Ele chama de aluno, mas é a aprendizagem do estudante, e não a teoria em si, né? É a aprendizagem, a didática. Não é a didática, didática como eu ensino, então, aquelas metodologias e tal. Isso a gente vê nos saberes e metodologias do ensino de história, né? Mas a didática da história trata exatamente de como o estudante aprende. E trata exatamente da aprendizagem do estudante. Então, nesse sentido, eu acho que a didática da história, né, ela é fundamental para a gente pensar, né, tudo isso que a gente está fazendo, propondo, trabalhando, e vocês aí, que eu sei que estão tendo muito trabalho, né? Enfim, né? Não sei, acho que já, né, já são 5 horas. Alguém mais quer colocar alguma questão? Maria Luísa, ainda parece que está aí. A Érica já falou, Adriano, o Moroni, né? Ana Célia, Sim. Josiane, Joana já falou também, bem apresentou. Diz, Maria Luísa. Professora, quero desde já dizer que estou muito feliz, né, pela sua recuperação, né, por vê-la aqui conosco, isso é um prazer imenso. É um exemplo de superação, né? Você é uma pessoa muito forte, assim, de muita luz e de muita coragem, né, para superar tudo, mesmo diante desses desafios, né, que enfrentou com a filha, com o seu problema, está aí conosco, finalizando aí o curso, que vai deixando para a gente um grande aprendizado, né? Sei que muitas das vezes queria falar às vezes, mas ao tempo, a correria também, acredito que esse limite, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou ter uma reunião de laboratório para essa questão do REAEMP,
capitão, 2. Então, assim, são muitas discussões importantes que foram colocadas aí, que não vai dar tempo para a gente, né, certamente, entrar nessas abordagens. E foi de grande relevância a colocação de cada colega, a Maria da Penha, né, que eu até abri o microfone na hora lá, mas aí o tempo, o tempo se foi, acredito que não foi possível, então agora gostaria de parabenizá-la, aproveitando esse momento, parabenizar a Penha. Não, imagina, eu sei, é a correria aí também, muita coisa para visibilizar, e não é fácil. Mas, assim, muito interessante o trabalho dela, do olhar, né, de baixo, de um trabalho, né, do seu contato, da sua realidade, e, além disso, assim, visualizando também o vídeo dela, né, fantástico, ela mostrando ali exatamente as nossas angústias, a angústia do professor diante dessa pandemia, mas não só diante dela, né, isso é algo que vem ao longo do processo nosso educacional e o processo histórico, certo? Ou a colocação do Adriano, a fala dele aí, realmente muito interessante, e dos demais colegas, que muito vem contribuindo, né, e os textos, né, os teóricos, né, como a Barca, como também o Hilsen, e a Maria Auxiliadora, todos os demais, fiquei muito, assim, triste, que eu não consegui fazer a inscrição para participar lá do evento, nessa correria, a Penha sabe, né, da nossa correria, acabei deixando assim no último dia, na verdade, às vezes a gente, nessa correria nossa, como professor, como ela bem deixou claro, a angústia, né, dessa vida, de muitas atribuições, de responsabilidade, tem prazo para dar conta, e acaba você dependendo também de tecnologias, dependendo também de internet, que muitas das vezes cai. Então, são muitas coisas a serem colocadas, né? Muitos desafios que a educação vem enfrentando, e a falta de apoio do Estado, né, do poder público, os descasos diante do poder público, realmente, nos recursos e nessa infraestrutura para atender tanto os professores como os demais, né, profissionais da educação, o nosso alunado também, certo, que seja do setor acadêmico e das escolas. Então, são muitas angústias, né, que nós temos a colocar diante desse momento, e esse curso, ele nos deixou, assim, muitos momentos, né, abertos, creio que teremos outros, e eu pretendo, sim, participar. Sei que a minha participação, sempre que eu queria falar, eu disse, acho que hoje eu não vou falar novamente, vai terminar porque a hora já está se indo. Mas, assim, a gente entende a fala muito rica dos demais colegas, tem momento que você não tem como estar intervindo, realmente, né, adquirir o outro, aprender com o outro. Eu aprendi muito com vocês, com as experiências, né, de cada uma que aí colocou. Então, assim, só tenho a agradecer, certo? O colega aí falando sobre essa visibilidade da mulher em relação aos nomes, e eu estava vendo o nome da minha escola, é o nome de uma professora, né? Nada contra ela ser, assim, homenageada, mas o que eu só quero colocar, assim, que às vezes, além de ela não ter essa visibilidade, a mulher já ser muito pouco, né, esse reconhecimento, apesar do grande trabalho, da grande contribuição, mas ainda foi feita uma escolha, teve uma professora que ia levar o nome, ela morreu em sala de aula, e aí, por conta, o nome dela seria Gisele, o nome da escola, passou a ser Elza Soares Cavalcante. Por quê? Então, assim, o que eu quero colocar com isso? É que até na escolha ainda se tem esse tipo de protocolo. Quer dizer, eu tomei conhecimento na época, fiquei até assim, não tenho nada contra, eu não conhecia a Elza Soares, também foi uma pessoa, assim, que realmente deu uma grande contribuição, mas por ela fazer parte, assim, de alguém que tinha um nível, né, economicamente falando, mais elevada, a outra vinha de baixo, então, até nisso, né, assim, então, assim, por que não colocar em outra escola, mais uma ou outra, colocar o nome? Você entendeu a fala como é, Adriano? Aí você percebe as relações de poder, talvez pelo nome também, Cavalcante, que é um nome forte, politicamente falando aqui né? Eu digo isso porque o único nome também, só associando a sua fala, o nome da moça que nome de uma praça aqui é Rosita de Góes Monteiro, que é da família Góes Monteiro, que o irmão dela era governador, era o Silvestre Péricles de Góes Monteiro, governador de Alagoas entre
4751, né? Aí a galera, para fazer um agrado, não é nem por ela. Eu leio isso, que é assim, não é nem por ela, para fazer um agrado para o governador, aí vai lá e dá um nomezinho da praça para, né? Aqui era Clodoaldo da Fonseca. Até 39 era Clodoaldo da Fonseca. Eu tenho até o documento mostrando isso. Eu busquei lá, fiz a pesquisa, enfim. Realmente, assim, não é nem por a pessoa em si, mas por uma questão política, muitas das vezes para agradar, né? E ela por ter influência também de parentes políticos, mas assim, nada contra a pessoa, porque ela também tem família ainda professora, uma pessoa assim que teve um histórico, não cheguei a conhecer a outra, a última que seria homenageada, uma pessoa de muita luta, de uma grande competência também, e que morreu no exercício da sua profissão na escola, então iriam fazer uma homenagem, mas de repente mudaram, entendeu? Aquilo, assim, me deixou, no início da minha carreira profissional, fiquei muito, assim, chocada, né? Porque você fica, poxa, que isso? Por que essa... Por que não ela também? Não mostrou da escola. Então, assim, são muitas coisas a serem questionadas, né? A questão que vem na raiz da questão, né, dessa cultura monopolista. Então, assim, tem muitas coisas aí que vêm a ser questionadas e que precisaria de um tempo maior para a gente trazer à tona, né, esses problemas. Essa questão que a professora colocou, que muito me choca sempre que assisto um jornal, esse movimento bolsonarista, diante de um momento desse, não respeitar nenhum momento das dores do outro, né, das outras pessoas, das famílias, então não quer nem saber, com a questão da coletividade, atingindo o meu grupo social, ou a minha família, ou alguém, então os demais que, né, que se virem. Então, essa questão, assim, a falta da consciência política, né, da consciência histórica, falta mesmo de uma educação também, como a professora bem colocou, história, então falta muita coisa para se ajustar em nosso país, que ainda vimos aí as colegas colocando, né, os resquícios da ditadura, lá do processo de colonização, então tem muita coisa, existe, claro, que as rupturas, mas as permanências também, certo? Então, assim, é angustiante a gente ver, fazer apologia ao AI-5, então são angústias que nos deixam, assim, enquanto profissionais da educação, né, até que ponto? Falta de uma consciência histórica, né, como trazer a memória, né, ou seja, não para que venhamos comemorar, né, como fala o Walter Benjamin, mas para que venha se também, que venha se colocar esse questionamento, lembrar, né, para não esquecer que precisamos tomar uma atitude, precisamos repudiar esse tipo de colocações dentro de um contexto que estamos vivenciando, de uma nova realidade, mas apesar de todo um conhecimento, de um avanço tecnológico, um contraste, né, convivendo dentro dessa nova realidade, apesar de se ter tanto conhecimento, mas a prática ainda não condiz a tanta teoria. Então, assim, precisa-se muito para chegar, né, ao sonho que a gente tem de um país mais justo, de uma sociedade onde pense, né, no outro, onde veja a educação como uma fonte de mudança, onde ela realmente venha acontecer, faça acontecer, e precisamos conhecer mais a si mesmo, né, conhece a ti mesmo, como bem falou o nosso amigo Adriano, falou do Sócrates, tem uma outra frase dele, né, e só sei que nada sei, precisamos cada dia aprender mais, e eu aprendi muito com vocês, e eu só quero agradecer, né, a vocês pela contribuição, a professora Lídia, né, por tudo, a Penha, né, que está sempre ali comigo, foi quem convidou, né, foi quem disse, vai ter o evento, vai ter uma aula bacana, de um curso bacana, então, assim, Penha, o meu carinho por você, nós trabalhamos juntas ali na pós-graduação, Penha é uma vencedora, é uma mulher, assim, muito admirável pela sua luta, e por ser espontânea, falar aquilo que sente, né, e a luta em busca daquilo que quer, certo? Então, quero só agradecer a vocês, certo? Até em breve, um outro curso que possamos participar. Sim, Valeu. com certeza, espero mesmo. Lidiane, você, né, Lidiane? Queria falar. Eu vou ser bem rápida, só quero, assim, agradecer de coração por esse curso, assim, que só adicionou conhecimento, né, e, assim, particularmente, agradecer demais a professora Lídia, porque
assim, esse curso me trouxe um crescimento profissional e me deu vontade de buscar muito conhecimento. E, acima de tudo, me ajudou a, vamos dizer assim, levantar um projeto pessoal que estava morto. E, assim, eu estava muito desmotivada com esse. Eu fiquei muito feliz, professora. Muito obrigada que a senhora citou o meu projeto, que esse projeto, eu já venho trabalhando nele há 2 anos. E, assim, eu estava jogado, porque alguém me desmotivou muito, né, com essa questão. Negro, sabendo ler no período escravista, como assim? Que loucura é essa? Menina, esquece isso, o quê? E, assim, pessoas, professores que eu fui buscar orientação, me jogou esse balde de... E esse curso me fez, assim, ver que realmente eu estou no caminho certo. A gente precisa resgatar essas memórias, né? E, assim, durante as pesquisas, ver nos mapas escolares negros alfabetizados, isso, assim, para mim é uma coisa assim, sabe? Que esse projeto ele surgiu dentro da sala de aula, eu observando os meus alunos, meu Deus, por que esses meninos são tão desmotivados para estudar? Porque as pessoas insistem em dizer que eles são burros, eles não aprendem. Por que isso? E aí, quando a gente volta, né, na documentação do período escravista, a gente vê que o negro ele estava na escola, né? Muitos, eu encontrei, não aqui de Alagoas, mas de Minas Gerais, uma escola do professor Protestato. Não sei se a professora já viu. O professor Protestato, ele é negro, né, no período escravista, e professor de uma escola, inclusive o governador, ele deu aval para que a escola era regularizada, inclusive ele ensinava até os filhos dos brancos. E eu fico assim, me perguntando, meu Deus, a gente está no século XXI e essas memórias, elas não são mostradas aqui em Alagoas. Lidia, Sim? desculpe só interromper você. Eu me interessei pela sua fala, né, em relação ao seu trabalho. Tem um documento que eu baixei esses dias, é uma indicação, se você me Com permite. certeza. Tem um documento que, cara, quando eu peguei esse documento, eu digo a você, eu quase chorei, velho. Eu acho que o cara fica velho, entendeu? O cara fica se emocionando, entendeu? É a mesma coisa que uma foto de Porto Real ali do século XIX. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, digo, não, meu Deus, eu agradeço, obrigado, entendeu? Tem esse documento, então, que é o censo dos homens e mulheres escravizados, né? De 1872. Eu baixei ele esses dias. Você pode mandar. E esse documento é muito interessante porque ele mostra quantos escravos existiam em cada paróquia de Alagoas do Brasil, né? Aí, no caso, eu fui em Alagoas, de Alagoas, e quantos sabiam ler e quantos não sabiam, para você ter uma ideia. Aqui em Porto Real tinham aproximadamente 1.400 escravos. Destes, aí tá lá. Quantos homens sabiam ler? 4. Eram 700 e pouco. Quantas mulheres? Mulheres tinham 800 e tanta. Quantas mulheres sabiam ler? Nenhuma. Porque a situação da alfabetização é muito pior para a mulher negra do que até para o homem. Entendeu? Que é um dado aí que eu lembro que na época lá das cotas, que eu fiz parte do DCE para implantar as cotas, eu fui representante dos estudantes junto ao DCE e o pessoal foi trazendo os dados. Eu me lembro dessas informações de lá, mas esse documento eu baixei esses dias e, bicho, eu agradeci muito. Entendeu? Como eu digo, é uma emoção, cara, pegar um documento desse é uma coisa assim, sabe? É muito bacana para quem gosta de trabalhar com história, velho. E eu indico para você. Eu vou buscar ele aqui, tu me passa teu e-mail que eu já passo para você. Com certeza, com certeza. Valeu, obrigado. Obrigada a Bota você. no grupo, Ô, tá Lidiane. todo mundo. Lidiane, olha lá, viu? Bota no grupo. Professora, eu quero também, eu quero contribuir. Mas acho que Lidiane não terminou ainda. Não, só para contribuir. Para lembrar uma coisa, professora.
lembra da professora Juliana, que trabalhou com você, que trabalhou com a gente também, professora? Que ela trabalha História da África? Você disse? Sim. Juliana. Ou a Janaína, uma branquinha que trabalhou, Adriano. Ela deu uns sites para gente. Eu vou tentar Não, ver. Flávia. Flávia, isso. Ô, Então, misericórdia. pronto, já contribuí. Acho que Sim, você já pegou o gancho, né, professora? sim. Ela deu coisas maravilhosas para a gente. Pronto, Flávia. Legal. Não, Flávia, sim, com certeza. Eu acho que Flávia pode ajudar bastante, pode dar umas indicações de leitura, né? Embora ela não trabalhe com ensino, mas ela tem muita coisa boa, porque o curso foi direcionado a professores, né, da rede pública. Então, acho que ela deve ter sido. Porque eu não participei daquele dia, mas joia, ótimo. Lidiane, eu entro em contato com o Flávio. Certo. Só para concluir, e assim, essa inquietação do Adriano me chamou muito a atenção. O Adriano, que nem a professora Lígia colocou aí, né? Mas sempre ajuda, assim. E eu fico sempre refletindo, né, sobre quando, nesse meu trabalho, aí eu fui fazer um levantamento da historiografia alagoana, e como o negro ele é colocado, né? Então, a gente percebe essa fala muito que o negro ele está lá, né? Ele está lá, ele não participa dessa sociedade alagoana, principalmente no sentido de escolarização. E aí eu louca, né, com isso, e eu vou para os mapas escolares, voltando neles, e a gente vê assim um número absurdo de negros na escola, até no Liceu Alagoano, que era uma escola para elite. E aí os mapas mostram, não um número tão grande, mas mostra negros estudando lá. Mas o meu trabalho ele não vai se dar em torno disso só. Eu quero ver aqueles escravos que sabiam ler e ele não estava na escola. E aí, nos processos criminais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que eu tive acesso, quando esses negros eles eram capturados, nos pertences dele foram encontradas muitas cartas. Então, ele escreveu essas cartas para alguém. Então, ele sabia ler e aquele alguém também sabia ler, que geralmente era marido, mulher, filho e tudo mais. E assim, cadê essas histórias? Então, o meu trabalho, ele vai girar em torno disso. E esse projeto, ele surgiu na sala de aula. Eu observando os meus alunos, principalmente aqueles alunos que sofrem racismo, sabe? Que a gente sabe que está ali tão sofrido e a sala de aula muito cheia, muitas vezes a gente não tem um olhar. E aí eu me incluo, né? A gente não tem esse olhar. Com aquela menina, professora, deixa para lá, não sei o quê. E até a própria escola, né? Não liga muito para ela. E eu fico observando e eu já fiz alguma entrevista com esses alunos. Por que você é tão desmotivado, sabe? E aí, a professora, é porque a gente tem vergonha, é porque... E aí eu fiquei nessa, né? E assim, a professora Lídia falando aí sobre resgatar essas memórias, e aí eu fico sempre nessa, né? De desmistificar, para mim, desmistificar essa educação direcionada apenas para a elite, em um mundo escravista, onde os escravizados, eles participavam da sociedade, participava de tudo. Não era como a história conta, né? A história oficial. Conta aí, fala só que nem Gilberto Freire, né? Por exemplo. Ele fala aí da sociedade patriarcal. Sim, mas cadê os escravos? Eles estão onde? Só na senzala, sabe? Isso me inquieta muito. E não lá atrás deles, me inquieta hoje. Que eu sei que tudo que a gente vê na sala de aula é reflexo. E eu analisando na internet, eu encontrei, professora, uma dissertação sobre esse tema. Uma. É muito triste, sabe?
Então, eu acho que é muito, muito válido. E assim, o curso da senhora me fez ver que eu posso, que eu devo continuar, sabe? Então, por isso, muito obrigada. E estamos aqui para os próximos. Que E bom. obrigada pela cooperação dos meus colegas aí. Sim. Mais alguém, pessoal? A Penha não, a Joana disse que quer encerrar com um poema, mas antes dela encerrar, eu só queria, assim, dizer para a gente manter ainda esse grupo, se vocês quiserem fazer parte, até que a gente encerre mesmo, né? O grupo desculpa, o curso, né? Que fica uma aproximação. Eu, por mim, não tenho problema, já tenho 200 grupos, um a mais, não tem problema. Depois a gente poderia também, caso vocês queiram, quem quiser, né, participar do LAPEIs, a gente pode fazer um grupo só, talvez, enfim, né? Mas ali é bom porque a gente tem uma... Eu acho que Penha está fazendo algum bolo aí, gente. A bichinha danadinha, olha lá, acertei, bolo, olha, sacanagem. Mas, enfim, né? Mas então a gente, né, mantém o grupo para, né, finalizar. Eu preciso só agora das sínteses de vocês para a gente ter uma avaliação, tá, pessoal? Porque isso é importante também, né? Isso com certeza vai me ajudar também a pensar, né, próximos cursos. Eu me coloco à disposição sempre, gente. Vocês têm meu WhatsApp. O que vocês precisarem, se eu puder ajudar vocês, faço isso com o maior gosto, né? Se vocês se eu não responder na hora, eu respondo depois. De verdade, vocês sabem que eu só se for uma coisa que a gente esquece mesmo, mas geralmente eu dou uma revisada lá, vejo os e-mails, né, o WhatsApp, enfim, no que eu puder contribuir com vocês, para vocês. Agradeço de coração pelo aprendizado, né? Foi tudo maravilhoso. Desculpem as ausências em alguns momentos e, às vezes alguma falha, tá? Porque a gente é humano e, enfim, né? Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa e aí eu falava, enfim, né? Eu queria muito poder ter trabalhado mais textos, porque textos bons é o que não falta, né? Eu tenho muitos textos assim, e eu já até coloquei aqui, pessoal. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou digitalizar alguns e vou postar para vocês terem. É legal, bacana, sempre contribui, né? Textos que eu tenho e que com certeza vai contribuir para vocês, né? Seja como for, sempre vai ser muito bom. Uma coisa que eu digo para vocês também é que quem tem vontade de fazer, né, especialização, mestrado, continuar com as pesquisas de vocês aí, porque às vezes vocês só não têm a titulação, mas vocês têm muita coisa aí, né, que poderia né, dar a titulação de vocês aí, né, de mais alto, assim, né, de doutores mesmo, porque vocês são a nossa referência. Eu particularmente tenho assim muito orgulho de fazer parte, de estar num estado como eu estou, no estado de Alagoas, e que eu tenho vocês, que são pessoas que me dão motivação para continuar, para seguir. Porque se não fossem vocês, com certeza, nada disso seria possível, sabe? De me envolver e de amar tanto o que eu amo fazer, que é trabalhar dar essa oportunidade. Não estou dizendo eu não sei, como o Adriano disse hoje, Adriana, a frase sua só sei que nada sei, né? E quanto mais eu sei, mais eu quero saber, né? Quanto menos eu sei, mais eu quero saber, quanto mais eu quero, né? A gente sempre vai atrás do conhecimento. E eu agradeço muito a oportunidade porque eu aprendo com vocês muito mesmo.
E gostaria muito, assim, continuem sempre nessa busca aí, né? Que vocês, eu sei que têm sede de conhecimento, vocês têm sede de querer fazer o melhor, né? Eu vejo e fico muito feliz. Quero ver vocês crescerem muito. E coloco, assim, a minha à disposição do que vocês precisarem, material, contatos, porque vocês, né, sabem que a gente tem contatos, como vocês também nos ajudam muito nos contatos também na educação básica, mas eu queria dizer para vocês também que, querendo fazer mestrado, nós estamos com várias linhas, sublinhas dentro das 2 linhas nossas de mestrado, né? Nós temos formação de professores, nós temos educação histórica, nós temos aprendizagem, né? Saberes, metodologias e linguagens no ensino de história. A gente tem dentro das 2 linhas maiores, a gente tem temas. E eu quero muito mais orientar o pessoal do ensino do que os que eu tenho 2 orientandos que estão para defender, já estão com defesa marcada. E agora, Jonathan, que está no ensino. Isso, para mim, assim, é grandioso, é valioso demais. E eu quero muito, porque eu trabalho com formação de professores, e é isso que eu quero continuar, trabalhando com educação histórica. Então, caso vocês tenham interesse, é lógico, pessoal, que vocês vão ter que passar pelo processo seletivo, obviamente, né? Tem uma prova, tem o projeto, mas eu posso, com antecedência, ver o projeto de vocês, né? Algumas contribuições no que eu puder, né? Porque, né, sei que tenho minhas limitações, né? Mas também tenho muita vontade e muito carinho por vocês. Então, se vocês quiserem, tá? Vão atrás, lutem para conseguir uma titulação maior, vocês merecem, vocês são professores assim que eu admiro, que eu tiro o chapéu, assim, que tem o meu respeito do fundo do coração, tá? Eu sempre respeitei e vou respeitar todos os professores desse país, né? E principalmente esses que estão aí na minha frente e que estão sempre comigo, participando dos eventos, e, enfim, eu desejo luz, muita luz, se cuidem, sucesso com humildade, né? Mas sempre avante, sempre, né? Porque eu sei que a retribuição vem, viu? E eu desejo, assim, o melhor para vocês. E quando vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá? E na torcida que vocês entrem lá para o laboratório, porque eu sei que vocês têm muito a contribuir, mas muito mesmo, sabe? Eu acho que vocês têm a contribuir no lugar que vocês estão. Adriano, lá como é que chama o nome do lugar mesmo? Meu Deus, esqueci. Porto Real do Colégio. Isso, Porto Real, isso mesmo. Onde vocês estão, Maceió, né? Maceió, eu estou mais perto, mas vocês podem ser células de multiplicação, né? De textos, de discussões. A gente pode fazer mecanismos, né? Da gente se articular, e fazer, né, que os nossos estudantes tenham né, a possibilidade. Eu acho que a Alagoas merece e precisa de mais justiça social, né, que eu desejo do fundo do meu coração, tá? Aí eu coloco para a Joana, querida. Joana, Bertold Brecht, né? Vocês viram que eu encerrei o evento chorando, lógico, né? Porque não podia ser diferente. Mas citando Bertold Brecht, porque eu realmente gosto muito dele mesmo, e eu acho que ele tem muita coisa boa aí que sirva aí de motivação. Gente, não desanime, não deixem de ser quem vocês são, de lutar, né? É isso que eu desejo para vocês, e contem sempre comigo. Tenham um abraço assim fraterno do fundo do coração. Diz, querida Joana. Professora Lídia, esse poema foi um poema que foi incentivado pela senhora, porque me incentivou a pesquisar. E isso é uma forma de eu te agradecer.
Eu também estou muito emocionada, porque todos nós, muitos de que estão aqui nesse grupo, sabem que essa oportunidade que a senhora está fazendo, abrindo as portas para o UFAL para a gente, é muito, muito importante para todos nós, tá bom? Então, esse texto, nas minhas pesquisas aqui formando para apresentar, eu ia trabalhar esse texto quando fosse trabalhar sujeito histórico. E ele é o seguinte, é um poema de Bertold Brecht, que diz: pergunta para um trabalhador que lê: quem construiu a Tebas, a cidade de 7 portas? Nos livros estão os nomes dos reis. Os reis carregaram as pedras? E a Babilônia? Tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da Dourada Lima viviam aqueles que a construíram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão formosa, tinha somente palácios para seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar a engoliu, os afogados continuaram a dar ordens aos seus escravos? O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César ocupou a Gália. Não estava ele, nem mesmo um cozinheiro, não estava com ele nem mesmo um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Foi ele o único a chorar? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem compartilhou da vitória? A cada página, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, tantas questões. Bertold Brecht, 1935. Em sua homenagem, professora, obrigada. Obrigada, linda. Mas isso aqui é para vocês, gente, para vocês. As palmas são para vocês, porque vocês é que levam essa energia aí onde vocês estão, essa luz, viu? Que vocês continuem sendo luz para todos os alunos de vocês, viu? Amém. Os estudantes, viu? Sempre. Grande beijo no coração de vocês, se cuidem, eu estou por aqui sempre no que professora, vocês precisarem. eu já deixei meu nome e meu CPF aí para a senhora botar eu lá. Tá joia. Combinadíssimo. Gente, se cuidem, tá? Joia. Se cuidem. E quando a gente puder, a gente retoma aí com outros grupos. Se vocês quiserem participar, eu já aviso vocês, botem lá o nome e a gente vai ficar só com o grupo, por enquanto, o grupo de pesquisa, tá certo? Mas a gente vai continuar, tá certo? Grande beijo, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais. Beijo. Obrigada por tudo. Vocês são jóias. Vamos sentir falta, viu, professora? Tchau. Eu também. Quem sabe um dia a gente volta. Por aquilo fica ativa. Mas aí, quem sabe, a gente faz uma só para a gente se ver, tá bom? Se a pandemia continuar muito tempo, a gente volta a se ver, tá bom? Tá bom. Grande beijo, gente. Beijo a todos. Obrigada, gente. Até mais. Até mais.